Eu sou o Padre Alexandre Fernandes, uma alegria poder compartilhar com você os ensinamentos da fé cristã católica. Já fizemos 29 encontros. Este é o nosso 30º encontro. E nós vamos trabalhar sobre a contrição. Bem-vindos, queridos filhos e filhas espirituais. Nesse encontro vamos falar sobre a contrição. Quem já pediu desculpa sem realmente estar arrependido do que fez? Seja numa trombada dentro do mercado, numa discussão com a esposa ou esposo, até mesmo numa briga no trânsito. A desculpa, nesse caso, serve apenas para terminar com um conflito exterior, mas por dentro a pessoa ainda pode existir raiva e um sentimento de vingança. Ao falarmos de contrição, estamos especificando um arrependimento real, não externo. É uma dor interior que afeta a alegria e o bem-estar emocional de quem a sente. Para o sacramento da penitência, a contrição é indispensável. Isso porque só pode haver perdão quando houver contrição, ou seja, arrependimento. Chorar os pecados, os nossos pecados, é um dom. Parece estranho dizer isso, mas vivemos uma sociedade em que o mal é banalizado. Da mesma forma, assim, está a sociedade e muitos cristãos diante do pecado. Não sentem mais o peso do erro. E para um cristão, o pecado não é apenas um péssimo hábito, é uma ofensa também. Uma ofensa ao amor de Deus e a si próprio. Uma recusa do amor recebido gratuitamente. Por isso, falar de contrição não é simplesmente falar de arrependimento, ainda mais uma sociedade como a que estamos vivendo. A contrição é um dom de Deus para o homem, para que ele, iluminado pelo Espírito Santo, reconheça suas faltas e tenha coragem de admitir diante delas e seja capaz de pedir perdão. Sabendo que diante da justiça de Deus, a única sentença é a da misericórdia. Não se trata de se humilhar diante de Deus, mas de saber lidar com a própria liberdade que às vezes escolhe o mal. E mais importante ainda, não se acostumar com o mal escolhido, sendo sempre capaz de dar a volta, realizar a conversão, retornar de onde parou, voltar à comunidade de discípulos de Jesus. Assim, de acordo com a tradição e de muitos teólogos, a contrição interior, pois brota do fundo de um coração arrependido pelo mal praticado. Ela também é sobrenatural, ou seja, é uma ação de Deus dentro de nós que nos desperta a consciência para perceber o mal que praticamos, a fim de nos ajudar a nos desprender dos nossos erros. Com isso, o arrependimento está baseado na fé que busca a comunhão com Deus. Ela deve ser radical, no sentido de que exige de nós uma luta contra o pecado. Por fim, ela precisa ser universal, isto é, levar em conta todos os pecados que cometemos e não apenas alguns. Dessa forma, pelo arrependimento interior, movido por um desejo sobrenatural de não mais ofender a Deus, uma pessoa contrita luta contra o pecado e ela quer viver uma vida nova. Confessar-se é estar aberto a essa graça que deseja renovar sempre, dando oportunidades infinitas de reconciliação e de perdão. Não devemos nos aproximar da confissão sem antes estarmos totalmente contritos, arrependidos, decididos a não mais errar. Mas, por outro lado, sejamos misericordiosos conosco mesmo, não exigindo de nós uma transformação repentina e rápida. Abandonar o pecado é um processo que leva a vida toda. Não há santo que não tenha pecado, mas todos os santos eram fiéis e frequentes em suas confissões. Assim sendo, queridos filhos e filhas espirituais, a contrição é um dom pelo qual nós devemos agradecer a Deus, porque ela nos lança para frente. Não permite que nos acostumemos com o pecado, nem tampouco que nos nivelemos por baixo. A contrição revela a todos nós que o nosso destino não é ser escravos, mas ser livres. E a liberdade para um cristão é a liberdade do amor. Que você tenha, nesse momento, tomado consciência
de que a contrição é algo que brota do coração. Eu, com o coração agostiniano, sempre lembro das confissões, quando Santo Agostinho dizia que muitas vezes ele estava fora dele mesmo, no momento em que ele entrou dentro dele mesmo e sentiu Deus lá no mais profundo e o quanto ele tinha levado a sua vida distante de Deus, ele chorou amargamente. Que Deus te abençoe e nós vamos no próximo encontro falar sobre a confissão.